alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 38. Vamos começar aí um conteúdo novo. Hoje a gente vai trabalhar sobre espaço euclidiano. Provavelmente vocês não conhecem esse termo, mas vocês vão ver aí na aula que a gente pratica aí, que a gente tem noções de espaço euclidiano bem significativas. Então, os objetivos são compreender a diversidade de conceitos que abrangem a palavra espaço, conceituar aí o espaço euclidiano, estudar quem foi Euclides e as suas criações, analisar itinerários com trajetos definidos e pontos de referência interpretando-os. Materiais para essa aula aí, o lápis, caneta, borracha e o caderno de geografias. A gente vai estar realizando aí alguns exercícios, então é bem importante que vocês utilizem também o lápis e a borracha. Então vamos começar. Espaço. Se vocês imaginarem o que é espaço, como eu posso definir? Posso definir de diversos modos, tá? Então o espaço é um termo que vem do latim spatium, e que admite várias acepções, tá? Então, nós temos diversos conceitos para definir espaço. O principal diz respeito à extensão que contém a matéria existente. Então, o que acontece? A matéria é o quê? É tudo que existe de físico no ambiente, tá? Nós temos matéria gasosa, nós temos líquida e nós temos sólida, tá? Automaticamente, essa matéria, como ela é física, como ela existe, ela precisa ocupar o quê? Um espaço, tá? Então, essa é a ideia de espaço em um nível de ocupação. Então, toda matéria física, onde quer que ela esteja, ela está ocupando um espaço. O espaço é a parte que ocupa um objeto sensível e a capacidade de terreno ou lugar. Por exemplo, sinto muito, mas já não há mais espaço no salão, tá? Então, vamos imaginar um salão, não há espaço para um determinado objeto, enfim, que a pessoa precisava inserir. Vamos ter de trocar de cama, já que esta ocupa demasiado espaço. Essa palavrinha aqui significa demais, tá? Demasiado. Então, assim, a gente vai ter que trocar de cama porque essa ocupa muito espaço, tá? Não fica proporcional, não fica adequado naquele ambiente. Ali tem um espaço livre para estacionar, né? Uma vaga de estacionamento. Então, toda essa matéria, que a gente já estudou, inclusive, sobre matéria, vai estar ocupando aí um espaço no ambiente. Aí nós temos um outro conceito que é sobre o universo. Quantas vezes a gente fala, o espaço, ele é misterioso, por exemplo. É porque a gente está falando em nível universo, tá? Fora aí do planeta Terra, apesar de que a Terra, claro, está inserida no universo. Então, a noção de espaço também pode fazer referência ao espaço exterior, a região do universo que está mais além da atmosfera terrestre. Tá? Quando eu era criança, sonhava em ir para o espaço, sonhava em ser astronauta, enfim, um exemplo aqui. No entanto, mesmo com os avanços aí na pesquisa, o avanço aí da ciência, o espaço, ele é algo que o ser humano ainda vê como desafiador, tá? Isso se deve principalmente à complexidade que é o espaço. Além disso, existe a ameaça que ele representa ao ser humano, uma vez que elementos como radiação estão presentes nele. A radiação no espaço, ela trata-se de partículas que podem atravessar a pele humana e danificar aí as células, né, provocando aí diretamente a saúde humana, tá? Então, a gente pode ter esse conceito de espaço também a nível universal, né? Ao invés de falar universo, a gente chama de espaço. Nós temos um outro espaço aqui, que é o maior foco da aula, tá? Que é o espaço geográfico. O termo espaço pode referir-se também ao espaço geográfico, né? O qual é utilizado aí pela geografia para definir o local onde o ser humano atua para fazer alterações no meio ambiente, tá? E foi através de pessoas que habitam e também das que habitaram em distintos lugares, utilizando a organização econômica, social, cultura, técnica, que esse espaço fora modificado. Então, analise um espaço em que você está inserido. Esse espaço, obviamente, ele sofreu alterações, muitas alterações. Então, nós temos aí os tempos remotos,
onde existiu aí o homem pré-histórico, ele já estava atuando nesse espaço geográfico, ele já fazia deslocamentos, ele era nômade, precisava ir para outro local para conseguir aí alimento, conseguir líquido. Então ele já estava modificando e ocupando aí o espaço. Por isso disse que ele sofreu alterações ao longo da história, já que tal processo nunca para, né? O espaço sempre está mudando. E agora o espaço em que você está inserido, possivelmente, com certeza, daqui a alguns anos, pode ser muitos ou poucos, vai sofrer alteração também. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o espaço euclidiano. Quando a gente se refere ao espaço euclidiano, a gente está se referindo ao espaço geográfico, ou seja, essa questão de onde o ser humano está, onde alguma coisa está, e principalmente atrelado à ideia de distância e deslocamento. Tá? Então, o espaço euclidiano envolve noções de distância e de deslocamento. Essas relações euclidianas, elas facilitam a coordenação de objetos e pontos, situando uns em relação aos outros. Então, quando a gente fala de espaço euclidiano, a gente não diz apenas o local onde está alguma coisa, tá? Ele está em tal local, ok. Quando a gente diz o espaço euclidiano, a gente vê essa relação onde um objeto está em relação a outro, ou uma pessoa em relação a outra, uma cidade em relação ao outro, a distância entre esses dois objetos, por exemplo, e esse deslocamento. Para ele se deslocar, tem distância de tantos quilômetros a norte, a sul, a leste, a oeste, enfim, isso é o espaço euclidiano, ok? Então, só para deixar bem claro, nós temos o espaço geográfico, que é onde a gente está, e o euclidiano vai envolver essa noção de distância, de deslocamento. Então, eu trouxe para vocês aqui uma imagem bem simples aqui do Google Maps, que vai estar levando, vamos imaginar aqui uma pessoa saindo de São Bento do Sul e indo até a cidade de São Paulo, tá? No Google Maps, inclusive, é bem interessante trabalhar essa questão do espaço euclidiano, porque você pode inserir pontos, né, de tal local até tal local. Quanto tempo de viagem, quanto tempo de carro, de a pé, de avião, enfim. Então, imagine que você irá viajar de São Bento do Sul para São Paulo. É possível perceber que os dois pontos, eles estão fixos, tá? A gente sabe, ponto A, ponto B, o ponto A é da onde eu saio e o ponto B é onde eu chego. Se eu quero voltar para São Bento do Sul, São Paulo seria o ponto A e São Bento seria o ponto B. É possível perceber que os dois pontos estão fixos e que você irá se deslocar em que sentido? No sentido norte, né? Norte, migrar aqui também para o sentido leste, a uma distância de mais ou menos, aqui vai ter uma distância de 500 quilômetros, tá? De São Bento do Sul até a cidade de São Paulo, ok, pessoal? Então, isso envolve o espaço euclidiano. Dois pontos, a distância entre eles, mais ou menos 500 quilômetros, e qual é o direcionamento, né? A que sentido? Sentido norte, sentido leste. Ok, pessoal? Tá, e de onde que vem esse nome, espaço euclidiano? Vem dessa pessoa aqui, de Euclides. Por volta do ano de 300 a.C., havia um matemático grego chamado Euclides, que estabeleceu as leis de que veio a ser chamado de geometria euclidiana, tá? Que é o estudo das relações entre ângulos e distâncias no espaço, né? O ângulo aqui está se referindo bem a essa questão do sentido onde algo, né? Onde um ponto vai para chegar a outro. Euclides, ele desenvolveu primeiramente a geometria plana, que a gente já estudou, né? Que é o trabalho com objetos bidimensionais, um quadrado, um retângulo, um triângulo, enfim, que trata, né, da geometria de objetos bidimensionais. E depois ele desenvolveu também a geometria sólida. A gente já trabalhou também sobre os sólidos geométricos, onde ele analisou a geometria de objetos tridimensionais, que são aqueles objetos que possuem 3 dimensões, né? Aqui a gente tem, por exemplo, os prismas, as pirâmides, até mesmo as esferas, tá?
Agora, pessoal, nós vamos fazer uns exercícios bem simples envolvendo aí o espaço euclidiano. Então, no primeiro exercício, a gente vai trabalhar um pouquinho esse texto, daí nós temos um exercício sobre. Então, além dos carros, as pessoas costumam usar ônibus para se deslocar em muitas cidades brasileiras. O ônibus ele é um meio de transporte coletivo, ou seja, ele é de propriedade pública ou de uma empresa e transporta muitos passageiros de uma vez só. Quando andamos de ônibus, é muito importante conhecer os pontos de referência ao longo dos trajetos, pois as pessoas se utilizam deles para saber se já estão perto do ponto onde elas devem descer. O ponto de referência é quando eu preciso chegar até um determinado local e nesse local vai ter um ponto, vai ter um comércio, vai ter uma escola, vai ter um shopping, vai ter algo em que as pessoas conseguem identificar, tá? E esse ponto eu vou saber, não, cheguei nesse ponto, então eu estou perto desse local. Ok, pessoal? E é sobre isso que a gente vai trabalhar agora. Peço para vocês focarem aqui no slide, a imagem está pequenininha, só para vocês identificarem aqui os pontos de referência. Então, aqui a gente tem um itinerário. O itinerário seria mais ou menos aí essa questão do trajeto que a gente tem através de um mapa. Furtado de Menezes Centro, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Aqui nós temos um trajeto que uma pessoa irá percorrer, tá? Ela vai começar aqui embaixo, início, na rua Joaquim Tibúrcio Alves, e vai finalizar, vai percorrer todo esse trajeto e vai finalizar aqui em cima, onde está escrito fim, na rua Francisco Bernardino, tá? Durante esse trajeto, ela vai ter pontos de referência, tá? Imagine em São Bento do Sul. Você está em São Bento do Sul, quantos pontos de referência a gente teria, né, para chegar da minha casa até o centro de São Bento do Sul? Temos mercados, temos lojas, escolas, pontos de ônibus, posto de saúde, até mesmo hospital, ok? São pontos de referência, ok? E aqui nós temos alguns. Então, ela começa com o número 1 aqui. O número 1 seria a antena da Rádio e TV Manchester. Vai seguindo o trajeto dela, aí nós temos o ponto de referência número 2, que seria a Escola Estadual Henrique Burnier. Aí temos o número 3, que seria o posto de gasolina. O 4, a Praça da República. O 5, cemitério municipal. Aí nós temos áreas verdes que estão destacadas ali na cor verde mesmo, tá, pessoal? Então, é sobre esse itinerário que a gente vai trabalhar. Então, eu vou passar o exercício, vocês vão voltar para essa parte do vídeo para conseguirem focar novamente no itinerário e aí conseguirem responder ele, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? De acordo com esse trajeto, anote os pontos de referência. Do lado direito, então nós temos ali 5 pontos de referência. O número 1, ele está do lado direito ou esquerdo? Analisem só, a pessoa vai sair daqui, tá? Vai sair daqui, chegou aqui. O número 1 está deste lado aqui. Então, o número 1, lado direito. E assim vocês vão fazer com os demais. Ok, pessoal? Então, volta ali para focar no slide, para fazer as anotações. Se quiserem marcar essa tabela, seria bem interessante. Ou podem marcar apenas lado direito, quais os números, os pontos. Lado esquerdo, quais os números. A gente já volta com as respostas. Pessoal, então as respostas estão aqui. Do lado direito, a gente vai ter antena de rádio e de televisão e também o posto de gasolina. Tá? Esses estão, a pessoa está seguindo, vai estar no lado direito dela. No lado esquerdo dela, vai ter a escola, a Praça da República e o cemitério. Então, do lado direito ficou os números 1 e 3 e do lado esquerdo, 2, 4 e 5. Confiram lá se vocês acertaram. Continuando, pessoal, mais uma questãozinha aqui para vocês, bem parecida com a outra. O carro é um meio de transporte individual e transporta poucos passageiros quando comprado, quando a gente compara com transportes coletivos.
Então, um transporte coletivo, né, vamos imaginar um ônibus, vai abrigar ali 30, 40 pessoas em uma só viagem, enquanto que o carro tem a capacidade ali, uma média de 5 passageiros. Observe a planta e o trajeto de um carro e veja alguns pontos de referência. Então, aqui nós vamos novamente ver essa questão do espaço euclidiano. A gente vai analisar esse trajeto. Notem que esse trajeto ele é mais tranquilo, né, porque é uma avenida, né, a avenida quando a gente tem uma reta enorme, né, sem impedimentos, né, para o fluxo de carros também ser maior. Então, itinerário Avenida Brasil em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, aqui o início começa aqui no lado esquerdo e chega até lá no lado direito. Então, começa o percurso, tá? Nós primeiro temos ponto de referência uma residência, depois nós temos uma loja de veículos, aí no 3 nós temos uma igreja, no 4 nós temos um laboratório médico, no 5 a gente tem um banco, tá? E esse destaque de vermelho é o que? É o percurso desse carro, ok? Então, olha quantos pontos de referência essa pessoa percorre, tá? Então, agora, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa que no exercício anterior. Vocês vão se basear nessa planta e vão analisar quais pontos estão no lado direito e quais pontos estão no lado esquerdo, começando, né, analisando a pessoa, o trajeto que ela percorre. O que está para o direito e o que está para o esquerdo. Ok, pessoal? Então, voltem aqui, foquem nesse slide aqui, analisem o que está do lado direito e do lado esquerdo e a gente já retoma com as respostas. Então, as respostas aqui. No lado direito, a gente vai ter a residência, tá? A gente também vai ter a igreja e o laboratório médico. No lado esquerdo, a gente vai ter a loja de veículos e o banco. Então, no lado direito, as respostas seriam 1, 3 e 4. E no lado esquerdo, 2 e 5. Espero que tenham acertado. Se não acertaram, voltem lá e corrijam as respostas. Pessoal, então agora vocês terminaram essa lição. Espero que tenha ficado clara essa questão do espaço euclidiano. Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando essa questão de trajeto e alguns outros assuntos aí referentes ao espaço. Realizem as atividades sugeridas. Até a próxima e bons estudos!